Olá, queridos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. No programa de hoje, nós vamos dar sequência à série de mensagens que iniciamos no programa próximo passado, tomando por base o texto de Neemias, capítulo 1, de 1 a 11, de onde estamos extraindo princípios poderosos para a oração eficaz. No próximo programa anterior, nós falamos sobre o primeiro princípio, que é você conhecer qual é a sua necessidade, qual de fato é a sua necessidade mais importante, para que você então a elucide diante do Senhor no momento aí em que você vai orar, no momento em que você vai buscar aí o socorro do Senhor através da oração. Nós demos também o contexto histórico desse momento. Nós dissemos que Israel é uma nação que foi formada a partir de Abrão, quando Deus chama Abrão de Ur dos Caldeus. Ele começa então esse processo de formar a nação de Israel, né? Passando pelo Egito, que é onde ela floresce, ela cresce, mas eles acabam sendo escravos, depois saem, né? Por um período ali de Josué, Juízes, quando eles estão então entrando na terra prometida, conquistando-a, e depois do Juízes nós temos o período aí da monarquia dos reis, em que Saul reina por 40 anos, Davi por 40, Salomão por 40. É o período do Reino Unido, onde as 12 tribos de Israel estão sendo governadas por um rei. Passado esse período, eles se dividem: Judá, reino do sul, capital Jerusalém; Israel, reino do norte, capital Samaria. Eles têm reis diferentes, eles têm centros religiosos distintos, eles têm profetas que começam a profetizar, às vezes distintamente, às vezes para ambos. E nós, quando chegamos em Neemias, nós estamos vivendo um período histórico em que Jerusalém, em que Judá é cativa, né? Eles são cativos nesse momento de Ciro, o rei da Pérsia. Muito provavelmente Neemias tenha nascido no cativeiro. Ele ocupa uma posição de destaque no império. Ele é copeiro do rei. Ele vive uma vida regalada, tranquila, de modo que dissemos no programa passado que ele não tinha por que se preocupar com os outros que estavam lá em Jerusalém, que estavam lá em Judá, né? Ele não tinha por que se preocupar, mas ele se preocupa com os seus, com a situação que eles viviam, e aí então ele se inteira da necessidade, ele toma consciência, noção da situação da necessidade, e a partir do conhecimento da necessidade, ele então começa a apresentar aquilo diante do Senhor. E esse conhecimento da necessidade, entendemos nós, é o primeiro princípio poderoso para que a minha, a sua, a nossa oração ela seja eficaz, ela seja eficiente, a gente alcance aí o intento que queremos através da oração e, evidentemente, das ações que vão nos levar à resolução de problemas, de conflitos, de percalços. Neemias, querido, então, é um indivíduo de bastante destaque no Antigo Testamento, é um indivíduo de bastante destaque ao longo da caminhada do povo de Deus, porque ele conseguiu, em 52 dias, fazer o que havia gente tentado fazer durante 90 anos. Então, ele foi um indivíduo carismático, um líder eficiente e eficaz, um homem de Deus, um administrador, uma pessoa com a qual nós temos muito a aprender. E a oração de Neemias, que nós extraímos do texto, de 1 a 11, tá certo? Tem o texto que conta aí algumas coisas, ela sem dúvida alguma nos dá base para que façamos as nossas orações e venhamos também, evidentemente, obter os resultados que Neemias obteve. Hoje nós vamos falar sobre o segundo princípio poderoso para a oração eficaz, que estão lá nos versos 5 e 6 de Neemias. O segundo princípio é o seguinte: para a sua oração, para a minha oração, para a nossa oração ser eficaz, ela deve ser conduzida numa atitude de reverência. É uma palavra que parece estar fugindo de moda nos nossos dias, né? O texto sagrado diz assim: então clamei. Eu vou ler uma versão da Bíblia Viva. Então clamei, ó Senhor Deus dos céus, grande e temível, que guarda a aliança e é misericordioso com aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. E no versículo 6 ele diz assim, parte A, que os seus ouvidos estejam atentos e seus olhos abertos à oração que teu servo
está fazendo noite e dia, né? Que o teu servo está fazendo. Então, queridos, Neemias, ele se dirige a Deus numa atitude reverente, Ele reconhece a grandiosidade de Deus. Ele tem Deus, por Senhor, não por serviçal, por servo. Ele não tem Deus como alguém que está à nossa disposição, né? Para atender os nossos desejos, para saciar as nossas ansiedades. Não, querido. Ele se dirige a Deus dizendo, Senhor, né? Tu és o Deus dos céus, Tu és grande, Tu és poderoso. Então, querido, muito diferente da posição de alguns que hoje querem praticamente obrigar Deus a fazer alguma coisa. Né? Há pessoas que querem determinar que Deus faça alguma coisa. Que nós precisamos reconhecer que Deus ele é Senhor sobre as nossas vidas. E quando nós nos dirigimos a Ele em oração, nós precisamos nos dirigir de forma reverente. Tem gente que se coloca diante de Deus de forma arrogante. Querido, nós precisamos tomar cuidado com a forma com que estamos nos dirigindo ao Todo-Poderoso, com a forma com a qual nós estamos nos dirigindo ao Papai, ao Abba. Não é? Nós precisamos nos dirigir a Ele com reverência, com temor. Nós precisamos nos dirigir a Ele, evidentemente, embasados no conhecimento que extraímos da palavra dEle, para que a gente, então, tenha um resultado esperado quando nós nos colocamos diante dele em oração. Evidentemente, queridos, a forma reverente de se colocar diante de Deus é começar pela adoração. Senhor, eu reconheço que Tu és todo-poderoso. Tu és justo. Eu sei que Tu és, Papai, abençoador. Então adore a Deus quando você for se colocar diante dele. Reverência é isso, você se colocar diante dele adorando pelo que ele é. Né? Poderoso, onisciente, onipresente, amoroso, gracioso, bom, justo, reto, compassivo. Isso são expressões de adoração. Louve também o nome dele quando você for se colocar diante dele em oração. Senhor, eu te louvo pelo dom da vida, pelo ar que eu respiro, pela água que eu bebo. Eu te louvo, Deus, por tudo que o Senhor tem criado e colocado à minha disposição. Então adore, louve e depois você vai colocando diante dele, então, necessidades. E é sempre bom que a nossa oração, ela seja de adoração, de louvor, de intercessão e depois de petição por nós. Interceder é você colocar a necessidade de uma outra pessoa diante de Deus antes da sua. Porque nós somos orientados a ter o outro como superior a nós. Então, tratar Deus com reverência é você reconhecer quem Ele é você louvá-lo, é você orar a Ele seguindo esses passos. Deus é organizado, Deus é inteligente, Deus é um Deus de ordem, de decência. Então, a nossa oração, para que ela seja eficiente, para que ela seja poderosa nos seus resultados, ela precisa também, queridos, a partir do momento que nós aprendemos, ela precisa observar esses passos. Então, interceda por outro antes de orar pela sua necessidade. Senhor, nós estamos vivendo em um mundo onde pessoas passam fome. Nós estamos vivendo em um mundo onde pessoas não têm casa. Estamos vivendo em um mundo onde crianças são abandonadas, onde muitas crianças não têm nem mesmo o privilégio de vir ao mundo, à vida, porque pessoas querem abortá-las antes de que elas vejam a luz do sol. Então, interceda por essas situações, pedindo que Deus tenha misericórdia, derrame graça e que Deus venha conduzindo o ser humano, a humanidade como um todo, a uma vida mais justa, a uma vida mais abençoada e abençoadora. Adorando, louvando, intercedendo, aí então, eu, de modo reverente, venho fazer a minha petição. Senhor, olha, eu te adoro, te louvo e intercedo pelos outros, mas também quero colocar diante de ti, ó Deus, a minha necessidade. E aí, querido, se você já elucidou na sua cabeça a sua necessidade, descobriu qual é a principal, como orientamos no programa próximo passado, você então coloca diante de Deus. Senhor, a minha maior necessidade, a minha maior dificuldade no momento é essa. Acima de tudo, eu tenho sido abençoado ao longo da minha caminhada de vida, mas eu tenho essa dificuldade que eu preciso que o Senhor me ajude, me dê graça para que eu a solucione, para que juntos nós encontremos a solução, para que na direção do Teu Espírito nós encontremos a solução. Mas, papai, eu te peço, como servo Teu humildemente, tem misericórdia de mim, me ajuda, me dá graça. Querido, isso é a gente orar de forma poderosa, de forma eficaz, de forma eficiente.
mas se colocando diante dele de modo reverente, entendendo, compreendendo a grandiosidade dele, acima de tudo o amor dilatado que ele tem por nós. Que você, eu e nós estejamos então seguindo esse caminho, esse rio da oração de modo reverente, adorando a Deus, louvando a Deus, intercedendo pelos outros e aí depois então fazendo a petição que nos é necessária ser ouvida, atendida por Deus. Fazendo isso, com certeza você vai caminhar para ter uma oração respondida, uma oração eficiente, uma oração eficaz, uma oração poderosa que sem dúvida alguma pode levar aquele que é todo-poderoso a contribuir com a sua vida, a contribuir com as situações que estão permeando a sua vida. Querido, eu quero, depois do intervalo, depois que chamarmos os apoiadores, mais uma vez orar com você e por você. E quero continuar daquela mesma forma. Vamos colocar diante de Deus a necessidade que é a maior, a necessidade que, sem dúvida alguma, eu sozinho não dou conta de resolvê-la, tá certo? Para que Deus, então, ele interfira, ele entre em ação na sua, na minha, nas nossas vidas. Nós vamos ficar com os apoiadores agora. Um minutinho eu volto para orar com você e por você. E agora eu estou aqui na Potenza, corretora de seguros, e eu vou falar com o Alexandre, que vai explicar para a gente como funciona uma corretora. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. A corretora de seguros é uma empresa especializada no comércio, na comercialização de seguros. E esses seguros são em todos os ramos, ou seja, você pode comercializar o seguro rural, o seguro de residência, seguro de empresa, de automóvel, seguro de vida. E a Potenza é credenciada nas melhores e mais conceituadas empresas de seguro, não é isso, Alexandre? Isso, é verdade. Hoje, a nossa corretora, ela é credenciada em 9 companhias seguradoras. O cliente, quando vem até a Potenza, ele escolhe uma dentre 9 propostas que nós oferecemos a ele, aquela que mais se adapta às suas necessidades. A partir do momento em que ele escolhe a melhor proposta, nós vamos dar o melhor atendimento a ele. Vamos supor que ele tenha um problema, um sinistro. Bateu o carro no meio da estrada ou teve um princípio de incêndio na sua residência. Ele pode entrar em contato com a nossa corretora 24 horas, através dos telefones que nós vamos oferecer a ele, e nós vamos dar todo o atendimento para poder acompanhá-lo nesse sinistro até que a seguradora venha a dar a sua cobertura. Então agora você já sabe, para contratar um seguro residencial, rural, de veículo, qualquer que seja o seguro, como o Alexandre mesmo explicou, é só você vir aqui na Potenza Corretora de Seguros. E o Alexandre vai passar para você o endereço e o telefone. Isso. A nossa corretora, Potenza, fica na Rua Oliveira Marques, 1418, no centro. E os telefones nossos são 67 34220375 ou 9972 1642, no centro da cidade. Então deixe os seus bens com quem entende do negócio. Venha para a Potenza Corretora de Seguros. Quer equipar o seu restaurante, panificadora ou conveniência? Então conheça a Maquipel, onde você encontra uma linha completa em estufa para pães, salgados, batedeiras, liquidificadores industriais, fritadeiras para salgados e pastéis. Você encontra também bebedouros, fogões, freezers, chapas para lanches, assadeiras de frango e muito mais. Na Maquipel você encontra produtos de qualidade, com garantia e ótimos preços. Maquipel, Rua Desidério Felipe de Oliveira, 594, no Jardim Flórida 2, em Dourados. Mais informações, 3426-5900. Muito bem, queridos, estamos de volta. Esse é o segundo programa da série Princípios Poderosos para a Oração Eficaz. O primeiro princípio
é você ter conhecimento da necessidade que você vai colocar diante de Deus. Você precisa conhecer com detalhes a necessidade que você quer colocar diante de Deus. Não é orar pura e simplesmente por orar. O segundo princípio é você se dirigir ao nosso Pai, ao Deus, ao Senhor Todo-Poderoso, de forma reverente, levando em consideração os princípios que a palavra de Deus nos apresentam acerca da nossa relação com Ele, do nosso bate-papo com Ele. Eu sei que você pode conversar com Deus como você conversa com um amigo, como você conversa com o seu pai. Mas um amigo que a gente ama, o pai que a gente ama, sem dúvida alguma nós temos uma relação de reverência com Ele, uma relação onde nós honramos, onde nós, evidentemente, tratamos com cuidado, com delicadeza, né? Então, o trato para com Deus nas orações é a gente adorá-lo, é a gente estar louvando Ele pela criação, por tudo que Ele tem feito e nos dado, é a gente colocar sempre a necessidade de outros antes das nossas, para que então a gente depois, com conhecimento de causa, faça a nossa petição. Quero que você, mais uma vez, se junte, né, comigo nesse momento, para que a gente ore, para que a gente interceda pelos outros, e para que a gente ore também pelas nossas causas, pedindo que Deus nos dê graça para que obtenhamos meios de solucioná-la, de resolvê-la. Eu sei que você que me assiste, seja pela televisão, seja pela internet, né? Você deve ter vários problemas. Todos nós temos problemas. São problemas financeiros, são problemas emocionais, são problemas às vezes de ordem física, são problemas às vezes de ordem familiar, conjugal, matrimonial. Mas, queridos, o Senhor que nos criou, que nos fez, Ele que é nosso Pai e que nos ama, Ele quer que nós tenhamos uma vida abençoada, abençoadora, desfrutando da paz que excede todo entendimento. E a oração, sem dúvida alguma, é uma ferramenta que Ele nos concedeu, que Ele nos deu, para que a gente use, para que o nosso coração seja quebrantado, para que os nossos olhos e ouvidos sejam abertos e a gente então encontre as soluções, evidentemente, iluminados pela ação do Espírito de Deus e tomando por base o que a palavra dele nos revela, né? Porque quando a gente vive uma vida em obediência à palavra de Deus, seguindo a orientação do Espírito Santo de Deus, não é que a gente não tem dificuldade, mas a gente tem condições de resolver essas dificuldades com maior rapidez, com menos sofrimento, com menos dor, com menos angústia. Então, curva a sua fronte. Eu quero, juntamente com você, falar com o Papai do Céu. Perto quero estar, junto aos teus pés. Senhor Deus e Pai, Tu és tremendo, grande, poderoso. Reconhecemos que Tu és o Deus dos céus, o Deus das nossas vidas. Te louvamos pela dádiva da vida, te louvamos, meu Deus, por tudo que Tu tens criado e colocado à nossa disposição. Mas queremos também, ó Deus, interceder pela vida de todos aqueles que vivem, ó Deus, na cidade de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, no Brasil, por que não dizer no mundo. Pessoas que estão enfrentando dificuldades, ó Deus, pessoas que nos assistem aí nos leitos dos hospitais, pessoas que nos assistem pela internet e estão, de repente, enfrentando, Deus, dificuldades as mais diversas na vida, ó Deus, financeira, emocional, familiar. Ó Deus, Tu sabes como é difícil em muitos momentos das nossas vidas nós convivermos com problema, com dificuldades e agruras e estarmos firmados em Ti. Então, Deus, tem misericórdia dessas pessoas e, mediante a ação do Teu Espírito, meu Deus, fortalece-os na fé, anima-os, encoraja-os, Papai, e, acima de tudo, Deus, dê a eles uma luz, ilumine a mente deles, para que eles possam estar encontrando os meios, os caminhos para solucionar as questões, os problemas, os percalços, as dificuldades e assim, ó Deus, desfrutar da vida celeste, abundante, frutífera, mais que vencedora, cheia da Tua paz que excede todo entendimento. Papai querido, nós repreendemos também a ação do inimigo, que muitas vezes quer roubar a alegria, a paz, ó Deus, que Tu repreenda ele em nome de Jesus através das nossas orações. E Papai, derrama sobre o Teu povo das Tuas bênçãos, do Teu cuidado, das Tuas muitas misericórdias. E Deus, nós reconhecemos que Tu és grande, tremendo, poderoso, misericordioso, gracioso, bondoso, e por isso, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti. Acima de tudo, Pai, Te agradecendo pelo que Tu tens feito, mas rogando também que Tu entre com providência e ajude essas pessoas a solucionar as causas. Ó Deus, se é uma causa humanamente insolúvel, que Tu faça o milagre. Em nome de Jesus nós pedimos e já Te agradecemos. Amém e amém. Muito bem, queridos, nós chegamos ao final de mais um programa Falando de Vida. Fica aqui a minha gratidão a você que nos assiste, seja via TV Grande Dourado, seja via internet. Quero também convidar você para estar conosco
ali no templo da Igreja Batista Monte Oreb. Domingo, 18 horas, nós temos a escola bíblica e depois, às 19h30, nós temos a celebração ao Senhor. Entre 19 e 19h30, temos um intervalo para um cafezinho, um chazinho, um bate-papo, para que a gente se conheça, né? Para que a gente vá se conhecendo melhor e vá, assim, estabelecendo, firmando os laços da família cristã. Nós estamos ali na rua Rael Bonfacker, 491, entre W14 e W15. Igreja Batista Monte Oreb. Vai ser uma alegria recebê-lo, ter você lá com a gente, né? Para louvarmos, adorarmos, para celebrarmos ao Senhor e para juntos a gente aprender um pouco mais da palavra dele. Então, domingo, 18 e 19 horas, 19h30 horas, nós esperamos você. Que Deus te abençoe, te dê um dia, uma semana, um mês de vitória, em nome de Jesus. Até o próximo programa, se o Senhor assim nos permitir. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés.